Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você. Sou a professora Elisângela, estou muito bem, graças a Deus. Estou feliz de estar aqui contigo. Espero que você e a sua família estejam todos bem aí em casa, todos com muita saúde. A propósito, sejam todos muito bem-vindos para esta aula. Falaremos sobre o reino Monera. Quero perguntar para você, tá tudo ok aí? Está confortável? Luminosidade? As janelas estão abertas aí para a corrente de ar, né? Isso é muito bom. E você pegou o teu caderno? Maravilha! E quero contar para você que o Felipe está conosco. Olá, Felipe, nosso intérprete, seja bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco, viu, querido? Bora lá então, alunos. Nossos objetivos desta aula: Reino Monera, conhecer as bactérias e suas diferentes funções. Reconhecer a importância das bactérias para a vida. Vamos observar essa imagem aqui comigo? Bora lá então. Então a gente percebe aqui, né, o rosto de uma pessoa, né, uma mulher aqui que ela tá querendo sinalizar que algo de errado está acontecendo ali com o corpo dela. Provavelmente, né, está se sentindo doente, né, está debilitada. Falando em doente, quero perguntar uma coisa para você. Qual será que é o principal tratamento? O principal tratamento que é utilizado contra as doenças causadas por bactérias. Você já pensou nisso? Qual será que esse método, né? Qual será que é o tratamento usado para tratar as doenças causadas por bactérias? Você quer pensar um pouquinho? Então tá, eu vou dar um tempinho para você, mas ó, eu tô te esperando aqui, ok? Até daqui a pouco. Voltei, gente linda! E aí, você pensou? Ah, você também se comunicou ali com os teus colegas da turma, ali no WhatsApp, daí, o que você acha? Como que é tratada ali uma doença bacteriana? Conversou com a família também a respeito disso? Isso é muito bacana, a gente socializar, a gente compartilhar, a gente refletir junto e ficar pensando, né? É assim que a gente vai conseguindo obter respostas também, né? Conseguindo obter as respostas que a gente precisa. Mas eu conto para você, o principal tratamento que é utilizado contra as doenças causadas por bactérias é o uso de antibióticos. Mas ó, professora, quer te contar uma coisa. Presta atenção. Não é chegando ali no armário, ali onde fica ali o kit de remédio ali da mãe e já vamos tomando. Não funciona assim, tá? Nós já sabemos que o uso é de antibiótico. No entanto, nós precisamos consultar quem? O médico, é isso mesmo. Ele precisa saber exatamente o que nós temos, a gravidade do problema. Mesmo que você já saiba que é uma doença bacteriana, a gente não pode se automedicar. Às vezes a gente tem costume de falar, né, para uma pessoa, um conhecido, eu tomo tal coisa, né? Quando eu estou me sentindo assim, eu tomo tal coisa. Mas nós esquecemos de algo muito importante. O nosso organismo é diferente do organismo da outra pessoa, né? A forma como ele vai reagir, que ele pode reagir àquele medicamento é diferente. Então pode provocar reações diversas ali, podendo fazer até mal, mesmo sendo um medicamento, isso mesmo. Os remédios, quando são mal utilizados, eles fazem muito mal para a gente. Por isso, sempre quando estiver doente, quando necessitar de tomar um remédio, principalmente um antibiótico, é indispensável a consulta com um profissional da área da saúde, o médico, porque ele sabe exatamente qual antibiótico prescrever, qual a dosagem, o tempo que nós iremos fazer uso. Combinados assim? Então nunca tome um medicamento sem a orientação de um adulto, principalmente de um médico, ok? Mas eu espero sinceramente que você não precise tomar antibiótico. Eu espero que você fique muito bem, sempre com muita saúde. Bora lá então, falando ainda do reino Monera, né? Vamos ler uma notícia comigo? Você topa? Bora lá então. Ciências.
Bactérias. Conheça a importância e as várias utilidades das bactérias. Falamos até agora das doenças aí, né, que elas provocam. Então vamos ver agora, né, as benfeitorias. Existem, sim mesmo. Só que uma coisa nós não podemos esquecer. As bactérias que causam doenças são diferentes dessas que trazem benfeitorias para nós, para a natureza. Bora conferir essa reportagem? O reino Monera abriga todos os seres vivos unicelulares, que não possuem um núcleo definido e têm uma parede celular rígida. Isso quer dizer que o material genético desses seres fica disperso no interior da célula. As bactérias e as cianofícies, ou cianobactérias, como são chamadas na nomenclatura moderna, são os habitantes desse reino. As bactérias, formas de vida de tamanho microscópico, interferem não apenas na vida humana, mas em toda a ecologia da Terra. Quando o nosso planeta esfriou, há pelo menos 4,6 bilhões de anos, as primeiras formas de vida que apareceram foram as bacterianas. As bactérias estão em todos os tipos de habitat. Por causa de sua capacidade de adaptação, sobrevivem em muitos ambientes que não sustentam outras formas de vida. São encontradas nas mais baixas temperaturas da Antártida, em águas ferventes de fontes naturais quentes e até mesmo nas profundezas escuras dos oceanos. O número de bactérias que vivem dentro do corpo humano, em especial dentro do trato digestivo e da pele, é mais alto que o número das células que o constituem. É por meio da decomposição que as bactérias reciclam substâncias que são vitais para que essas possam ser utilizadas pelos organismos vivos. Esse fenômeno é conhecido como ciclagem de nutrientes. São exemplos os ciclos do carbono e do nitrogênio. As bactérias e as algas unicelulares são responsáveis por 50% da fotossíntese produzida no mundo. Antigamente, esse fenômeno era atribuído apenas às plantas. Algumas espécies desses micro-organismos possuem clorofila, assim como os vegetais. São as bactérias autótrofas, fotossintetizantes. Então, olha quantas informações nós obtemos aí nesta reportagem que nós acabamos de ler, né? Organismos que estão ali envolvidos com o ciclo do carbono, do nitrogênio. Nós vamos ver, né, que o ciclo do nitrogênio, a participação delas ali, né? A gente viu também que elas habitam em diversos habitats, suportando ali temperaturas baixíssimas, né? Também conseguem ali se adaptar a águas muito quentes, entre outras características que nós vimos. Muito bem, falando em benefícios, professora do céu, o que que tem a ver essa imagem com benefícios? Oh, claro que tem, olha que consegue identificar? Aqui nós observamos o intestino humano e aqui do ladinho nessa imagem representando elas, que fazem parte da flora intestinal. Elas vivem numa associação mutualística dentro do nosso organismo. Olha que top isso! Que maravilha, né? Estes micro-organismos também colaboram conosco. E aqui, falando especificamente, a Escherichia coli é um tipo de bactéria que elas atuam contribuindo ali, incentivando a produção, atuando ali na produção da vitamina K. Elas estão ali no intestino grosso e elas estimulam a produção da vitamina K no nosso organismo e algumas vitaminas também do complexo D. Veja só que maravilha! Nós necessitamos dessas vitaminas no nosso corpo e elas contribuem incentivando ali na manutenção, na produção, para que não haja escassez dessas vitaminas, dessas substâncias no nosso organismo, ok? Então a Escherichia coli, ela está presente então no intestino grosso, no nosso corpo. Uma outra benfeitoria, um outro benefício dessas bactérias que são muito benéficas para nós é na produção de vacinas. Isso mesmo, as vacinas são utilizadas a partir de micro-organismos que estão ali praticamente mortos, que estão inativos. Mas professora, veja bem,
Como que vai usar esses micro-organismos ali? Eles não vão nos fazer mal? Não, de jeito nenhum. Por quê? Para que serve a vacina? Para prevenir de doenças, né? Prevenir no nosso corpo para que a gente não pegue doenças. Então, ao utilizar, né, na produção ali das vacinas, né, esses restos de micro-organismos que estão ali inativos, o que eles vão fazer ao serem inseridos ali no nosso corpo? Eles vão instigar a produção de anticorpos no nosso corpo. O que são os anticorpos? São células de defesa. Então, esses micro-organismos que são utilizados, eles estão inativos, né? Praticamente mortos ali, que são usados na produção de vacina. Quando tomamos uma vacina, a substância que está ali, né? Essa substância que vai entrar no nosso corpo, ela vai estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos, que são células de defesa. Daí, então, todo o sentido, né? Se prevenindo de doenças. O nosso sistema imunológico vai estar ali preparado para não pegar doença, porque nós tomamos essas vacinas, ok? Além de usadas para a produção de vacina, também são utilizadas ali na produção de antibióticos, né? E também de hormônios, insulina. A insulina, né, que é um hormônio importantíssimo, né, que é produzido no nosso corpo, só que muitos precisam ali de tomar insulina, né? Então, a insulina sintética ali, então, é produzida ali pelas bactérias quando necessário. No campo estético, de beleza, né, elas são usadas para diminuir as rugas. Tem ruga aí? Vai lá, coloca a mãozinha, olha aí no espelho, tem ruga? Tem ruga aqui na professora? Tem um monte, né? São as expressões, os sinais ali que vão aparecendo ali com a idade. Eu tenho certeza que você não tem esses sinais, você não tem essas rugas ainda não. Mas a professora vai contar para você. Você já ouviu falar no famoso do Botox? Que muitos utilizam, principalmente as mulheres, né? Ali que são tomadas mais com uma vaidade ali para combater esses sinais ali do envelhecimento, as rugas, por exemplo. Então, é utilizado uma toxina que é produzida pelas bactérias, a toxina botulínica, isso mesmo. Então, esse mecanismo, essas toxinas são produzidas por essas bactérias que estão atuando aí no campo da estética. Olha aqui uma outra importância que eu quero mostrar. Mas, professora, aí eu estou vendo frutas que estão apodrecendo. É verdade, esse apodrecimento se chama decomposição. E como que é feita essa decomposição? É feita pela associação de fungos e bactérias. São eles os seres decompositores, aqueles que finalizam, concluem a cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar inicia ali pelos organismos autótrofos, né? Que são os produtores de alimento, encerrando ali então com os decompositores, fungos e bactérias, que fazem essa transformação aqui, olha. Vamos observar aqui, olha aqui esses moranguinhos, ó. Exatamente, é lento assim, é bem lento. Claro que aqui tá rápido, né? Tá rápido nessa animação, né? Aqui o processo. Mas a decomposição é um processo lento que é feito ali, a transformação da matéria orgânica que é realizada, né, por fungos e bactérias. Aqui acontece um processo de amonização, né, que é liberada a amônia, que depois a gente já vai entender um pouquinho mais ali no ciclo do nitrogênio. Então, nesse processo aqui de decomposição, é importante, porque quando vai ocorrendo aqui a decomposição, vai se liberando a amônia, né, um gás incolor vai se liberando ali. E este é muito importante para muitas plantas, então daí a importância das bactérias que ajudam. Existem aquelas que decompõem, que vai produzindo ali no processo da decomposição a amônia, né, esse gás incolor, e existem aquelas que trabalham na fixação, certo, deste gás tão importante, o nitrogênio, para muitas plantas e para o solo também. Então existem aquelas que produzem ali na decomposição e existem aquelas que vão fixar este gás aqui então para muitas plantas leguminosas principalmente. E além de despoluição do ambiente, isso mesmo, muitas bactérias trabalham na despoluição do ambiente, né? No controle, olha aqui, ó, consegue ver? Aqui uma folhagem toda picada, toda comida, né? Por esses chamam-se de pragas, né? Por esses insetos aqui, ó. Certo? Então as bactérias são utilizadas, elas são inseridas para matar, para detonar com os insetos
né, que causam poluição e também que detonam com a produção, com a lavoura, com a agricultura. Vamos fazer uma atividade? Você topa? Então vamos conferir aqui comigo. As bactérias ou oceanobactérias são seres heterotróficos ou heterótrofos, ou também chamados de autótrofos ou autotróficos. Qual que é a importância ecológica desse reino, o reino Monero? Tem importância, minha gente? Será? Opa, qual que é? Eu vou dar um tempinho para você anotar e responder e eu já volto. Espero você aqui, até já. Voltei, gente bonita. E aí, pergunto para você qual que é a importância do reino Monera, né? A importância ecológica. Algumas espécies têm grande importância ecológica por realizarem a fotossíntese e outras por serem decompositores de material orgânico. Muito bem. Professora, onde que eles estão? Você falou e agora, né? Eu entendi o ciclo do nitrogênio, a importância, mas onde que vive? Onde que eu vou encontrar? Você não vai vê-los a olho nu, esses representantes do reino Monero, porque são organismos, são micro-organismos, são organismos microscópicos que não podem ser visualizados a olho nu. Mas eu conto para você que eles vivem em diversos habitats, são seres vivos que podem ser, são encontrados, não é que podem, são encontrados no ar, são encontrados na água, são encontrados no solo, isso mesmo. Então você já percebeu que a variedade de habitat deles é grande, né? Ou seja, eles estão em todas as partes. São organismos, né, de vida livre, com funções ecológicas, como nós vimos ainda há pouco ali, né, realizando a decomposição ali na natureza. São parasitas, ou seja, eles necessitam, né, do hospedeiro para sobreviver. E nessa necessidade do hospedeiro, o que eles vão fazer? Causar doenças no hospedeiro, né? Podem viver isoladas ou em colônia. Como que é a nutrição, né? Como que se alimenta? Bom, como acabamos de falar, aqueles que são parasitas são organismos heterótrofos ou heterotróficos, né? Que necessitam do parasita para sobreviver, para obter o seu alimento. Mas tem aqueles organismos que são autotróficos, ok? Como as cianobactérias, por exemplo, que são organismos fotossintetizantes, né, que realizam a fotossíntese ou a quimiossíntese, certo? E nós não podemos esquecer daqueles organismos decompositores, né, de matéria orgânica, que se alimentam ali mesmo da matéria orgânica que estão decompondo, ok? Respiração. Respiram? Sim, respiram. Existem então os organismos anaeróbicos, né, que obrigatoriamente utilizam, necessitam do oxigênio, e aqueles organismos anaeróbicos facultativos, que podem ou não utilizar o oxigênio. Daí se utilizam de outras substâncias, o nitrogênio, por exemplo, né? Não conta com a presença de oxigênio. Anaeróbica obrigatória, porque essa não pode contar com a presença de oxigênio. Não existe, ok? Não consegue viver na presença de oxigênio.
Por exemplo, os micro-organismos que são utilizados para a fermentação de algumas bebidas, por exemplo, vinho, né? Esses micro-organismos são anaeróbicos obrigatoriamente, não contam com a presença de oxigênio. E a reprodução, se reproduzem? Opa, todos os seres vivos se reproduzem, né? Aqui então eu trago para você um tipo de bactéria que se reproduz pela maneira assexuada ou bipartição, né? Quando uma bactéria ela vai duplicar o seu material genético, né? E se dividindo, como a gente pode observar aqui, ó. Então ela vai se dividir unicelular, né? Vai acontecer a divisão, a gente observa aqui então 2 indivíduos que deram origem a partir de uma única bactéria, né? Também eles podem se reproduzir, elas podem se reproduzir pela maneira da conjugação, que é um tipo de reprodução sexuada. As células vão se unir, certo? As células vão se unir por uma ponte que é formada pelo citoplasma e ocorre o quê? A troca do material genético, certo? Posteriormente a célula, olha aqui, ó, ela vai se dividir, essa divisão se chama divisão binária e daí tem-se a origem, então, né, de 2 indivíduos aí, né, que surgiram. É claro que esse tipo de reprodução, a conjugação, né, ela proporciona uma variabilidade genética bem maior do que a bipartição. Muito bem, vamos fazer uma atividade? Nossa, professor, que atividade longa. É um pouquinho longa, mas eu vou dar um tempinho para você copiar. Bora lá conferir comigo. O grupo do Monera compreende as bactérias e as cianobactérias, que são as algas azuis, né, ou as cianofícies. As bactérias são micro-organismos que estão entre os menores, mais simples e mais abundantes organismos do planeta. São encontradas em uma grande diversidade de ambientes, como no solo, na água e no interior dos organismos, e nos materiais em decomposição. Pergunto para você, quais são as características do reino Monera? Vou dar um tempo para você copiar essa atividade no teu caderno, pode ficar tranquilo. Vou dar um tempinho para você responder quais são as características do reino Monera e eu já retorno para a gente dar continuidade. Combinado? Estou te esperando aqui. Voltei, minha gente. Conta para mim. Quais são as características do reino Monera? O prof já deixou até aqui para você, ó. São organismos autótrofos ou heterótrofos. Lembrando que os autótrofos são aqueles que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Os heterótrofos, que dependem de outro para se alimentar. Os seres aeróbicos, né, que dependem do oxigênio. Os anaeróbicos, que não contam com oxigênio para a respiração. E possui a reprodução sexuada ou assexuada. Muito bem, o que vimos nesta aula? Bora conferir? As principais características das bactérias, como o habitat, a nutrição, a respiração e a reprodução. Também vimos os benefícios que estão relacionados às bactérias. Espero que você tenha gostado, espero que você fique bem e
Espero você na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.